Olá, estamos aqui de volta com a continuação dos vídeos dessa incrível Fraternidade da Serpente. É a Fraternidade da Serpente que foi corrompida, que foi proibida de ensinar, foi impedida de trazer o conhecimento para os homens. Nós temos acompanhado nesses vídeos de como ela foi sendo deturpada ao longo do caminho. Uma das grandes últimas tentativas de liberar o conhecimento para os homens foi com Akhenaton, lá no Egito. Na época de Nefertiti, a belíssima Nefertiti, ali foi uma das últimas tentativas. O Império Egípcio, toda a sociedade egípcia decaiu, acabou, foi apagada da história. Nós só podemos saber alguma coisa sobre o trabalho de Akhenaton a partir da década de 20, porque todos os registros que se referiam a ele e a sua tentativa de liberar o conhecimento foi enterrada, foi apagada, raspada dos registros egípcios. E de lá ela viaja, nós vimos que ela vai viajando, ela se espalha pelo mundo e chega na região onde hoje é a Palestina, né? Então nós vamos ver que o monoteísmo que Akhenaton tentou colocar, não teve sucesso no Egito, foi uma inovação importante na religião, que até então nós tínhamos tido a religião com vários deuses, centenas ou milhares de deuses. Então a veneração de um deus espiritual, ela é de fato um melhoramento sobre a idolatria de estátuas de pedra, de barro, madeira, etc., de animais, algumas estátuas bem deselegantes. Mas, infelizmente, o monoteísmo da fraternidade, ele ainda não representou, na verdade, um retorno à perfeição da pureza, do ensinamento simples, sem grandes rituais, sem grandes cerimônias. Então, ela simplesmente, esse evento veio acrescentar distorções, né? E seja qual for o conhecimento espiritual que tenha permanecido, né, foi distorcido. Então, baseado nisso é que nós vamos chegando à conclusão sobre a natureza de um ser espiritual. Aí nós vamos encontrar duas falsas distorções que parecem jazer na definição da fraternidade, do que vem a ser um ser supremo. Primeiramente, os monoteístas da fraternidade, eles incluem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas essas três grandes religiões ensinam que um ser supremo foi o criador do universo físico e das formas de vida dentro do universo, né? Nós vamos ver mais na frente em outros vídeos a semelhança entre os seres espirituais que eram nascidos de algum tipo e as criaturas físicas e objetos que provavelmente não foram. Como as outras religiões, nós vamos notar que o nosso universo é produto de uma atividade espiritual. Então parece que todos os seres espirituais individuais dentro do universo sejam responsáveis por sua criação ou perpetuação. Assim, sendo um ser supremo atualmente, ele se estenderia muito além da criação de um único universo. Nós temos um multiverso, múltiplas dimensões conhecidas hoje. Então, um ser supremo, secundariamente, é apresentado como um ser espiritual capaz de pensamentos, positivamente iluminado, de criatividade e habilidade. Um ser supremo é dito ser uma entidade que pode fazer e desfazer o universo. A grande questão é esta: por que nós devemos estar limitados somente a um desses seres? Essa é a posição do William Brantley. Existe alguma razão para a qual não podemos supor a existência de 10 seres desse tipo, ou uma centena, ou um número quase infinito? Então, parece que a definição da fraternidade em um só Deus, ela vai descrever o potencial nativo de cada ser espiritual, incluindo esses seres espirituais que animam os corpos humanos na Terra, que nos animam, né? Então, a verdadeira natureza e a capacidade de cada ser espiritual estaria, portanto, sendo oculta pelas doutrinas que afirmam que apenas um ser supremo pode desfrutar de pura existência espiritual e limitado potencial espiritual. Então, nós vamos ver que o monoteísmo, na verdade, está ocultando a recuperação espiritual humana. Evita que as pessoas alcancem a verdade. E provavelmente muito mais amplo, evita que a gente consiga chegar a ser um ser supremo. Até mesmo na Bíblia nós vamos ver, em João, que o Deus, nós somos deuses. Cristo afirma categoricamente que o reino de Deus está dentro de cada um de nós.
Isso só vamos ver ainda nos livros apócrifos. Eu vou realizar uma live sobre Magdalena. No Evangelho de Magdalena fica muito claro isso na visão gnóstica, que significa conhecimento, sobre a capacidade de sermos deuses. Essa capacidade está dentro de cada um de nós e que tem que ser desenvolvida. Então, os tutores começaram a ensinar, né, dentro desse novo monoteísmo, que os membros da raça tutelar eles eram manifestações físicas do Ser Supremo. Quer dizer, em outras palavras, simplificando, né, os tutores começaram a fingir que eles e suas espaçonaves eram manifestações físicas de um Ser Supremo, de um só Deus. Então a história da Regista, nós temos visto isso muito dentro da casuística ufológica, que eles têm usado de extraordinária violência para fazer o Homo sapiens, nós, acreditarmos nessa falsidade. Poucas mentiras têm sido um impacto tão devastador na sociedade humana, ainda que essa se tenha tornado a primeira missão da fraternidade corrompida, do que fazer os humanos acreditarem que os tutores e suas espaçonaves eram deuses. Isso nós temos em todas as sociedades do planeta, essas histórias de deuses que vieram do céu. Então o propósito dessa ficção era forçar a obediência humana e manter o controle tutelar sobre a população humana. Em nenhum dos casos, isso fica, em nenhum dos casos, nós vamos ver, isso fica mais claro, e nós vamos ver que os resultados são visivelmente bem trágicos, porque estão inclusive documentados e escritos, do que na história bíblica dos antigos hebreus, com o seu Deus chamado Jeová, de uma crueldade ímpar. Muito bem, vamos começar por ele, Jeová. Muito do Velho Testamento ele é dedicado a descrever as origens, né, nós sabemos, e a história inicial do povo hebreu. E segundo a Bíblia, os hebreus eram descendentes de um clã que viveu na cidade suméria de Ur, né, que sai com Abraão, toda a sua tropa, por volta do ano 2000 ou 1500 a.C. Esse clã era favorecido e governado por uma personalidade chamada Jeová, ou Yahvé, ou Yahvé, como queiram, a Yud, Re, Va, Rei. A Bíblia afirma que Jeová era um Deus. Segundo a narrativa bíblica, Jeová encorajou seu clã a deixar Ur e se estabelecer em Harã, perto do Egito, um centro de caravanas no nordeste da Mesopotâmia. E lá, esse mesmo Jeová, mais tarde, disse ao novo patriarca do clã, Abraão, para liderar sua tribo na direção do Egito. A tribo cumpriu isso durante gerações, vagarosamente fez seu caminho até Canaã, na direção do rio Nilo. Quer dizer, a fome, passaram fome, principalmente dificuldades incríveis, e forçou a tribo a entrar na região egípcia de Goshen, onde os hebreus primeiro viveram bem sob o faraó, mas depois de 400 anos, um novo faraó que subiu ao trono egípcio, eles aparentemente foram forçados à escravidão, embora não tenhamos nenhum registro histórico disso. A Bíblia afirma que depois de 400 anos de servidão no Egito, os hebreus foram liderados em um êxodo para fora do Egito por Moisés, sob o olhar observador de Jeová. Jeová ficou 400 anos fora da história. Ou viajou para outra galáxia ou para outra dimensão ou dormiu, porque ele não apareceu durante 400 anos. Os hebreus ficaram ali vivendo junto com os egípcios durante esses 4 séculos. E sendo muito influenciados pela cultura egípcia, com certeza. Então eles eram centenas de milhares, 600 mil, segundo a Bíblia. Depois de uma longa trilha e muitas batalhas sangrentas, como nós temos registrados, as tribos hebraicas retornaram e conquistaram Canaã, que era a terra prometida, destinada a eles por séculos antes por Jeová. E assim, segundo a Bíblia, nasce a religião judaica. É bom lembrar que essas terras estavam ocupadas e os habitantes foram simplesmente massacrados. Ele era claramente um personagem importante nessa história, mas quem era ele? Essa é a grande questão. Era o Deus Jeová como a Bíblia alega? É um mito? Ou, como os céticos afirmam, uma orientação secular, uma orientação secular, né, que nos fez acreditar que ele não era nenhum nem outro? Eu tenho alguns vídeos preparados sobre isso, falando sobre Shainuman, sobre a turma que eram os Elohims, que na verdade não eram um, eram muitos, era uma categoria, uma casta, provavelmente uma elite militar, que vinha dos Anunnakis. Alguns governadores que controlaram algumas regiões do planeta. E esse nome, Jeová, vem da palavra hebraica Yahvé, né, que significa aquele eu sou o que sou. É uma forma bem antipática, bem de se apresentar. Eu sou o que sou, não te devo satisfação nenhuma. É evidente, esse apelo combina com a ideia de que Jeová bíblico era um puro ser espiritual, um verdadeiro ser supremo. Isso se você quiser, né? Mas ele era? Bom, as descrições do Velho Testamento têm fornecido
bastante literatura sobre esse assunto, né? Por uma boa razão, ele viajava no céu. E ele sempre que viajava, parecia que ele usava uma nave barulhenta e esfumaçada. Sempre aparecia com muito barulho, raios, trovões e fumaça. A descrição dele aterrissando no topo da montanha descreve muito bem isso que eu estou falando. Quem conhece a passagem do Velho Testamento, do livro de Êxodos, vai estar bem familiarizado com isso, né? Quando a descrição é bem simples, mostra que não foi bem uma coisa espiritual que aterrissou naquela montanha, né? Houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e o som da trombeta era excessivamente alto, e todas as pessoas que estavam no campo estremeceram. Esse som como trombeta acompanhou muitos aparecimentos de Jeová. E Moisés trouxe seu povo para o campo para encontrar com Deus, e eles ficaram na parte mais baixa da montanha. E o Monte Sinai foi coberto por uma fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça e o fogo espiralavam para cima como de uma fornalha, e a montanha inteira balançou grandemente. Isso aí está em Gênesis 19, 16, 19. Se um antigo hebreu fosse observar o barulho surdo, a fumaça e as chamas de um moderno foguete, a descrição não teria sido muito diferente, nós sabemos disso. Muito diferente dessa narrativa bíblica. Em uma visita posterior, Jeová apareceu com os mesmos fenômenos, né? Então a descrição está lá. E todas as pessoas viram os trovões e relâmpagos, e o barulho da trombeta e a montanha esfumaçada. E quando as pessoas viram isto, elas se afastaram e aguardaram. Está em Gênesis 20, 18. Então, a menos que possa ser assumido que essas descrições possam ter sido de um vulcão, que não existe na região, avistamentos posteriores relatam que Jeová era um objeto em movimento. Em outra passagem ele diz: o Senhor viajou diante deles, né, das tribos hebreias, por um dia em um pilar de nuvem, liderando no caminho, e de noite num pilar de fogo para dar a eles luz para continuarem, de dia e de noite. Ele não afastava o pilar de nuvem de dia ou o pilar de fogo de noite da frente do seu povo. Está lá em Êxodos 13, 21, 22. Números também tem essas descrições idênticas, que enquanto ele liderava as tribos hebreias em direção à Terra Prometida. Então, as antigas testemunhas na época, responsáveis pelas descrições, ele não era capaz de obter uma olhada de perto, não podiam nem chegar perto e tinham que descrever com a cultura que eles tinham na época, com a informação técnica que eles tinham na época, eles não conheciam isso, né? Então, o cavode de Deus, como está escrito no Velho Testamento, é um objeto pesado, né? A Bíblia ressalta que ninguém tinha permissão para se aproximar dos locais de pouso da montanha de Jeová, exceto Moisés e uns poucos líderes selecionados, o irmão dele, inclusive. Jeová tinha ameaçado matar todo mundo que tentasse. A Bíblia inicialmente contém algumas descrições de Jeová e como as testemunhas o viam à distância. E não foi muito, senão muito depois, bem mais tarde, que um dos mais famosos profetas da Bíblia, Ezequiel, foi capaz de dar uma olhada mais de perto e descrever Jeová com mais detalhes. É a famoso avistamento de Ezequiel também, que já gerou livros e comentários aos montes. Então a descrição de Ezequiel é provavelmente a mais frequente passagem citada dentro da história bíblica e dentro da literatura ufológica. E a detalhada narrativa de Ezequiel de estranhos objetos voadores tem criado uma especulação de tal intensidade que até mesmo um publicador da Bíblia, o Tyndale House, ele prefaciou sua introdução do livro de Ezequiel com o título Ossos Secos ou Discos Voadores. Então eu vou descrever essa passagem, embora eu saiba que muita gente já conhece, mas tem muita gente que não conhece e nunca leu a famosa passagem de Ezequiel. Bom, vamos à famosa passagem de Ezequiel. Eu amo essa passagem desde criança, desde que eu conseguia ler a Bíblia e sempre, como se diz em português, enchendo o saco do meu pai para que ele me explicasse o que significava essa passagem. Eu lembro disso até hoje, o meu pai protestante, toda a minha família é de origem protestante, ele dizia: meu filho, isso é economia divina, o Velho Testamento é apenas uma tradição, não enche minha paciência. Mas eu nunca entendi o que era economia divina. E eu lembro perfeitamente na época que eu era criança, ainda frequentando a igreja presbiteriana, lá na Ilha do Governador, que o nosso pastor sempre evitava muito comentar os assuntos do Velho Testamento. Como bom protestante, ele se fixava no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é completamente a parte do que se conta
no Velho Testamento. Mas vamos lá, a passagem de Ezequiel, que é muito interessante. Eric Von Däniken ama essa passagem, já publicou vários livros. Toda vez que ele publica um livro, ele fala dessa passagem. A história começa aqui, Ezequiel falando. Agora isto ocorreu no meu 30º ano, no 4º mês, quando eu estava entre os cativos do rio Quebar, as margens do rio Quebar, e que os céus foram abertos, eu vi visões de Deus. E olhei e contemplo um rodamuinho que veio do norte, uma grande nuvem, um fogo piscou, causando uma luminosidade sobre ele. E fora do meio disto eu vi algo como um pálido metal amarelo. E também no meio disto apareceram 4 criaturas vivas, e esta era a aparência delas. Elas tinham a semelhança de homens. E seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés era como a sola dos pés de um bezerro, e elas brilhavam como cobre leve. E eles tinham mãos humanas sob suas asas de 4 lados. Suas asas eram reunidas juntas e eles não se viraram quando foram, e todos foram diretamente. Quanto à aparência de suas faces, eles tinham a face de um homem e a face de um leão do lado direito. E eles tinham a face de um touro no lado esquerdo. Eles também tinham a face de uma águia. Entre as criaturas vivas brilhava algo como carvão em fogo ou lâmpada que se movia para cima e para baixo entre as criaturas. E o fogo era brilhante, e de fora do fogo piscavam relâmpagos. Essas criaturas vivas correram e retornaram por flechas de luz. Agora, enquanto eu olhava para as criaturas vivas, eu vi 4 rodas sobre o solo, uma para cada uma das criaturas vivas, com suas 4 faces. A aparência das rodas e sua composição era como a cor do âmbar brilhante, e as 4 rodas tinham uma semelhança. E a sua aparência era como uma roda no meio de uma roda. E quando as criaturas vivas se foram, as rodas foram com elas. E quando as criaturas vivas foram levadas da terra, as rodas foram elevadas. E a aparência do céu sobre a cabeça das criaturas vivas era refletida como a cor de um terrível cristal estendido sobre as cabeças deles. E quando eles se foram, eu ouvi o barulho de suas asas, como o barulho de grandes águas, como a voz do poderoso, como o ruído de um exército. Quando elas ficavam imóveis, elas baixavam suas asas. E havia uma voz do cristal cobrindo os que estavam acima da cabeça deles. E quando eles ficavam de pé e tinham baixado suas asas. Já tem Ezequiel 1, capítulo 1 ao 25. E a voz disse a Ezequiel, essa voz do cristal, né, que saiu lá do cristal, lá de cima da cabine. A primeira porção da visão de Ezequiel se assemelha às iniciais descrições bíblicas de Jeová. Um objeto em fogo, em movimento, no céu emitindo fumaça. Quando o objeto se moveu para mais perto, Ezequiel foi capaz de observar que a coisa era feita de metal. Para fora do objeto de metal emergeram várias criaturas como humanas, aparentemente usando botas de metal e capacetes ornamentados com algum equipamento. As suas asas pareciam rotores retráteis, como se fosse um helicóptero, né, que emitiam som e ruído e ajudava as criaturas a voarem. As suas cabeças eram cobertas por um vidro ou algo transparente que refletia o céu acima. E eles pareciam estar em algum tipo de veículo. Um veículo circular, um veículo com rodas. Então nós podemos seguramente concluir da passagem acima que Jeová não era um ser supremo. Um ser supremo, como diz na literatura hindu, que com um piscar cria um universo. Com um piscar desfaz os universos. Com um simples olhar ele cria um mundo. Com um simples olhar ele destrói um mundo. Isso a mim parece ter sido uma sucessão de equipes de gerenciamento tutelar. A sociedade tutelar estava operando aí, sob um período de tempo de muitas gerações humanas, né? Eles ficaram aqui tutelando e obrigando a obediência humana. E essas equipes usavam provavelmente suas espaçonaves para perpetrar a mentira de que eles eram deuses.